Passou o carnaval e a gente começa agora a pensar no nosso ano de 2013, não é mesmo? Então, se você está pensando naquela dieta e está acostumado a ler os rótulos dos alimentos para saber quantas calorias a gente está ingerindo, presta bem atenção nessa matéria que a doutora Lidiane, nutricionista, vai mostrar para a gente que muitas das vezes a gente pode estar cometendo um grande erro. E o nosso Falando de Saúde, voltando à nossa temporada de programas inéditos, hoje a gente vai trazer um tema muito bom para começar o ano, né? Depois do carnaval a gente começa o ano de verdade e todo mundo quer fazer aquela dieta, né? Hoje a gente vai falar dos rótulos dos alimentos, a diferença de alimentos diet, light e integrais. Para isso a gente está aqui com a Lidiane, nutricionista, sempre está aqui no nosso programa Falando de Saúde, dando boas dicas para a gente. Lidiane, vamos começar explicando para as pessoas essa diferença. Muitas vezes a gente vai fazer uma dieta por conta própria, indicada por amigos, né? E acha que o produto diet ou o produto light estão nos ajudando na nossa dieta. Qual a diferença do diet para o light? O produto diet é aquele produto que não contém determinada substância. Um exemplo que eu vou dar, o doce diet. O doce diet, ele tem 0 de açúcar. Porque geralmente esses produtos diet são produtos desenvolvidos para quem tem algum problema de saúde, para quem tem intolerância, alguma coisa. Um exemplo, quem tem diabetes não pode consumir o açúcar, então ele tem que consumir o diet. O light, ele tem uma redução, geralmente de 10 a 50% da substância. Então, vamos já imaginar o açúcar. Se o produto é light, ele tem 50% da concentração do açúcar. Então, o diet não adianta você consumir para emagrecer, por exemplo. Ele é mais por causa de uma diabetes, de uma deficiência que você tenha, que não possa consumir determinado alimento. Não, ele também auxilia no processo de emagrecimento, porque se ele é diet, ele tem 0% de açúcar. Nós sabemos hoje que os açúcares são dos principais vilões da obesidade. Então, ele ajuda no processo de emagrecimento, mas é mais recomendado para quem tem algum problema de saúde, nesse caso, diabetes. E, Lidiane, muitas vezes quem começa uma dieta, tanto para emagrecimento como para ganho de peso também, fica viciado em olhar os rótulos dos alimentos, né? A gente já vê no supermercado, a pessoa já vai e vira para olhar as calorias do alimento. O resto a gente nem olha muito da tabelinha, mas as calorias a gente vai direto para olhar e fazer a comparação. Qual o perigo da gente olhar o rótulo e não entender muito bem do que está sendo falado naquele rótulo? Bom, eu trouxe um produto aqui para a gente poder exemplificar, para ficar mais fácil. Foi o que você falou, a pessoa pensa assim, vou lá, caloria. O normal tem 120 calorias, o light tem 50, então o light engorda menos. Só que um detalhe muito importante que a pessoa tem que observar é a quantidade que eles estão fazendo a conta, do produto que eles estão olhando. Um exemplo que eu vou dar aqui. Aqui está falando que 160 ml, por exemplo, nesse produto aqui. Aqui, vamos primeiro ao tradicional. Está falando, olha lá, o produto tradicional, 124 calorias. O produto light, 84 calorias. Isso, ambos dissolvidos em 160 ml de leite desnatado. Só que se você olhar bem lá na entrelinha, está falando o quê? Que o produto tradicional, 20 gramas dele, dissolvido em 160 ml de leite desnatado, tem 124 calorias. Já o light, apenas 9,5 gramas dele, dissolvido em 160 ml do leite desnatado, tem 84 calorias. Então, se você fizer a regrinha de 3, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que olhar é a quantidade. Às vezes, eles colocam assim, uma colher de sopa do tradicional, e o outro coloca uma colher de chá. A pessoa olha a caloria, não olha a quantidade. Gente, isso é muito interessante, porque eu mesma, ela me falou antes da gente começar a gravar, eu fiquei chocada, porque a gente realmente passa batido mesmo, né? É a magia mesmo do setor publicitário da coisa, né? Que a gente bate o olho ali, já vê a redução de calorias, compra achando que está abafando, né, Lidiane? Tem que tomar muito cuidado com isso e também tomar cuidado com os outros quesitos também, né? Isso. Outra coisa também importante, que deve ser ressaltado, é os ingredientes. Os ingredientes daquele alimento, eles ficam em ordem decrescente. Ou seja, a substância, o produto que mais tem nesse alimento é o que está lá em primeiro lugar. Quando você vai lá comprar um achocolatado, por exemplo, o que você imagina? Que aquele produto é a base do chocolate, do cacau. De repente, se você vai lá e olha lá nos ingredientes, primeiro ingrediente, açúcar.
Ou seja, É um vilão. é um vilão. A composição do alimento, assim, a maior substância naquele alimento é o açúcar. O cacau está lá em segundo lugar. Então, tem mais açúcar do que chocolate. Lidiane, e no caso dos integrais também, tem uma certa ilusão também nos produtos integrais, né? Às vezes a gente vê nas revistas, na televisão, vamos consumir produtos integrais, que seja o arroz, que seja o pão, qualquer produto que seja o integral. Também a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em armadilhas, né? Justamente. Segundo a Anvisa, o que é o pão integral? O pão integral é aquele que é feito com farinha de trigo integral ou farelo de trigo. Quando você vai comprar um pão integral, é a mesma coisa, você vai lá nos ingredientes. Os ingredientes sempre em ordem decrescente. Olhou lá, primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro. O pão não é integral, ele é feito com a farinha de trigo normal. Ele pode ter outros aditivos, mas ele não é integral. Então, o que você tem que olhar? Primeiro ingrediente, é farinha de trigo integral? Então, o pão é integral. O que as pessoas costumam olhar? Se o pão é escuro. A pessoa vai lá, esse pão aqui está escuro, está marrom, então ele é integral. O que acontece na maioria desses pães que não são feitos com açúcar integral? Se você olhar lá nos ingredientes, ele é feito com açúcar mascavo. O açúcar mascavo meio que bronzeia o pão, ele fica moreninho e a pessoa compra... Acha que é integral. Acha que é integral. A questão do açúcar também, aproveitando aqui esse gancho de diferença de alimentos, o açúcar mascavo também ele é mais indicado do que o açúcar refinado, no caso? Isso, ele é mais indicado. Ele é um produto mais in natura, ele é um pouco mais natural do que o açúcar cristalizado, né? O açúcar branco que a gente No caso, ele é utilizado da mesma forma que o branco, a gente utiliza no leite, café, pode ser utilizado da mesma forma. Fazer o bolo, tudo. Fica mais escuro. Só fica um pouquinho mais escuro e mais saudável, né? Com certeza. Lidiane, muito obrigada aqui pela sua presença mais uma vez no Falando de Saúde. Se você tem alguma dúvida a respeito de nutrição em geral, está fazendo uma dieta, tanto para perda de peso como para ganho de peso também, de massa, manda para a gente que a gente vem aqui tirar suas dúvidas com a doutora Lidiane, que sempre está aqui de portas abertas para o Falando de Saúde, então não perde tempo. Vamos começar o ano de forma saudável. Manda sua sugestão aqui para o Facebook do Falando de Saúde, que a gente com certeza vai voltar para falar com a Lidiane de novo. Lidiane, obrigada mais uma vez. Eu agradeço vocês novamente pelo convite, né? Eu estou chocada aqui com o produto Light até agora, mas vamos voltar e falar novamente com a Lidiane para alertar a gente, né, gente? Estamos fazendo bobeira, besteira aí nos supermercados. Vamos fazer da forma certa, com certeza a gente vai atingir o nosso resultado da melhor maneira possível. Você continua assistindo Falando de Saúde.